Tá gravando. Obrigado. 1, 2, 3, som. Vamos ver aqui, temos quórum? Aparentemente sim. Geraldo, Rogério, Lara, Helene, Valquíria, Paulo, Roberto Fará, Caroline, Jason, Jardel. Seja bem-vindo. Tiago Venturi, Leoniro Lunelli. Bom, havendo quórum, então, iniciamos esta sessão ordinária do Conselho de Centro do SEAV. Em primeiro lugar, partimos para a aprovação da ata anterior. Se houver questões a serem discutidas, se não havendo, então, peço que os que aprovam a ata anterior manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Partindo então para expediente, é com grande satisfação que damos hoje posse aos novos conselheiros eleitos pelo edital 003-2016, representantes docentes, professora Helene, seja bem-vinda, tendo como suplente o professor Tiago, professora Valquíria, seja bem-vinda, tendo como suplente a professora Lara, membro titular, professor Paulo Fará, que não se encontra aqui neste momento, professora Caroline, seja bem-vinda. Desculpe, senhor suplente. Temos presente aqui, então, o suplente do professor Paulo, que é o professor Márcio. Professora Caroline aqui presente, tendo como suplente o professor Diego. Professor Jason, aqui presente, seja bem-vindo, tendo como suplente o professor Eduardo Miller. E representantes discentes, tendo como titular o acadêmico Jardel, bem-vindo. Tendo como suplente Daiane. E representante dos técnicos, temos aqui Tiago Venturi como titular, seja bem-vindo. Tendo como suplente Rodrigo Piva. Se houverem mais itens para expediente. Eu tenho. Só um instantinho. Minha canetinha. Abrimos inscrições aqui, professor Geraldo e professora Marinês. Professor Geraldo, por favor. Eu solicito a retirada do processo de pauta do processo 7107-2016, interessado no José Marinha, assunto afastamento comum limitado. Ele entregou aqui uma solicitação para retirada de pauta do afastamento dele, em função de não haver mais tempo hábil para a Receita, para a Polícia Federal, emitir o passaporte dele para a viagem. Haja visto que falta papel moeda lá para emissão do certificado. Então está sendo retirado, está solicitando retirada do pauta do processo. 7107, item 3 da ordem do dia. 7107. Ok. Professora Marinês? Sim, eu gostaria de pedir regime de urgência no processo 519-2016, que é o pedido de afastamento do professor Osvaldo André, porque tem um prazo para dar entrada lá na PROAD, que é 6 de junho, 30 dias antes do término do semestre letivo. Nós estamos hoje, 20 de maio, então não temos tempo para muitas discussões, né? Eu teria que aprovar ou não ele hoje. Perfeito. Colocamos em votação, então, o pedido de urgência. Os que concordam, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens, então, para expediente, partimos para a ordem do dia. Primeiro item da pauta, processo número 5101-2016. Interessado Carlos Alberto Bart, assunto homologação do resultado do processo eleitoral para escolha de representantes docentes, discentes e técnicos universitários para o Conselho de Centro do SEAV. Relator conselheiro Paulo Edson de Lima. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiras. O processo é o 5101-2016,
Origem, Conselho de Centro. Interessado, Carlos Alberto Bastos. Assunto: homologação do resultado final da eleição de representantes docentes, discentes e técnicos universitários para o Conselho de Centro do SEAD, CONSEAD. História: processo 5101-2016, homologação do resultado final da eleição de representantes docentes, discentes e técnicos universitários para o Conselho de Centro do SEAD. No dia 12/4/2016 é aberto no SGPE. No dia 23/3 é divulgada a comissão eleitoral, com o número da portaria do SEAB, Direção-Geral 17/2016. Dia 28/3/2016 é divulgado o edital de convocação para a eleição de representantes para o Conselho de Centro do SEAB. No dia 15/4/2016, a comissão eleitoral faz a publicação das candidaturas homologadas, bem como da data e o local da votação. A votação ocorreu no dia 18/4/2016 e após a votação, a comissão apurou os votos e registrou em ata os resultados. Em 16 de maio de 2016, sou designado relator. Análise. A análise do processo baseou-se no Estatuto da UDESC, no Regimento Geral da UDESC e no Regimento Geral do CONSEAD. O processo cumpre todas as exigências do regimento e do Estatuto. Quanto às candidaturas, cabe aqui informar aos conselheiros que uma chapa chamou a atenção deste conselheiro. A chapa formada pela professora Valquirie e pelo titular e pela Lara Fabiana da Labona, suplente. Esclareço o motivo pelo qual chamou a atenção. É que a suplente Lara Fabiana da Labona é membro nato desse conselho, por ser chefe de departamento e, quando substituindo a titular, terá dupla investidura de representação no conselho. Mas tal fato é esclarecido no próprio processo, quanto à legalidade. Na página 48, a Secretaria dos Conselhos Superiores da UDESC responde questionamento do secretário do CONSEAD. Entendo não haver dispositivo legal que impeça a professora de concorrer. Contudo, quem deve realizar esta análise e decidir se pode ou não é a comissão instituída para promover a eleição. E na resposta da Procuradoria Jurídica da UDESC, nas páginas 49 a 52, no processo. Vou ler aqui o que nos interessa, que é as páginas 51 e 52. Analisando o Estatuto e o Regimento da UDESC, sem prejuízo de verificação do regimento interno do Conselho de Centro do SEAB, constata-se omissão normativa que disciplina os aspectos fáticos que emergem da situação concreta, estampada na comunicação interna 08 do CONSEAD Ibirama. Prima facie. Da análise do caso não se desprende qualquer empecilho, mormente considerando as peculiaridades da escassez de interessados em participar dos conselhos e órgãos colegiados, conforme razões consignadas na CI supracitada. Do regimento do CONSEAB, extrai-se que os chefes de departamento são membros natos no conselho, o qual também conta com a representação docente, com o número definido pelo Regimento Geral da UDESC no seu artigo 58. Como dito, não há óbice para a participação da professora como membro no conselho, enquanto chefe de departamento e suplente na vaga de representação docente. Ocorre que no parágrafo 8º do artigo 1º do Regimento Geral do CONSEAB, dispõe que os suplentes de que trata o parágrafo anterior, quando substituindo o titular, assumem as funções e responsabilidade destes para todos os efeitos previstos neste regimento interno, logo construindo uma reflexão mais profunda sobre o funcionamento de eventual sessão em que se concretize a configuração apresentada, em caso do êxito da chapa questionada, a hipotética impossibilidade de comparecimento à sessão do Conselho pela professora titular implicaria no revestimento de dupla representação no Conselho por parte da professora suplente, tendo em vista que ocuparia a vaga por ser chefe de departamento e simultaneamente substituiria
e concomitantemente substituiria a titular em seu mister de representação docente. O eventual revestimento simultâneo de dupla função pode gerar impasses de quórum para instalação de assembleias e complicações no computo de votos para apreciação de matérias submetidas à votação. Trata-se de situação remota, mas possível de acontecer. Ressalvada a advertência acima, não há impedimento legal para a candidatura da professora Lara Fabiana Dalla Bona como suplente em chapa que concorre à representação docente no Conselho Barbudesc. Esse é o parecer da Projur. Então, vamos seguir meu relato aqui. Então, após essa análise, né, as chapas eleitas o professor Carlos falou, mas vamos nominar elas aqui rapidinho, né? Docentes, professor Helene, suplente o Tiago José Belli, Paulo Roberto Fará e Márcio José Mantal, professora Valquiria Vieira Fábia e suplente a professora Lara Fabiana Dalla Bona, a Caroline e o Diego Rafael Stico, o Jais Ademir e o Eduardo Miller dos Santos. Esses são os docentes. Discentes, o Jardel Pandini e a Daiane. Técnicos administrativos, o Tiago Venturi, suplente, o Rodrigo Diego Pico. Meu voto. Após a análise do processo, sou de parecer favorável à homologação do resultado final da eleição de representantes docentes, discentes e técnicos universitários para o Conselho de Centro e Conselho. Obrigado, conselheiro. Abrimos então para manifestações. Eu me inscrevo. Ninguém mais? Bom, essa questão aqui específica das chapas, ela chamou a atenção pela peculiaridade da situação, sendo a professora Lara já membro nato do conselho por conta de chefia de departamento. Então nos preocupou a legalidade do pleito, até para que a gente possa dar sempre muita segurança jurídica para o conselho. Então recorremos para motivos de verificação, recorremos então à secretaria e também à Projur, de modo a ter algum subsídio que nos apontasse dessa legalidade. Então não há apontamento de legalidade, né? Então eu acho que o que precisamos definir é um procedimento, porque penso eu que na impossibilidade do comparecimento da titular docente, a professora Lara comparecerá então como representante docente, não poderá comparecer como representante da chefia, né? Porque a chefia, sendo membro nato, ela não é submetida ao afastamento do conselho por quantidade de faltas, né? Então eu acho que é isso que nós teremos que definir como procedimento, que não estando a titular presente, a professora Lara terá que escolher entre, naquela sessão, ser a representante chefe de departamento de contábeis ou a representante docente substituindo a titular. E, por consequência, ela vai ter voto ou como representante docente ou como representante do chefe de departamento, para que não haja dupla votação. De acordo com o que o Paulo leu ali no parecer, parecer da Projur, né? O que foi colocado ali é que ela tem direito aos 2 votos, porém poderia, no caso de ter alguma comissão, alguma representação nesse sentido que esse um voto a mais iria, enfim, prejudicar, nesse caso poderia ter algum empecilho. Então eu acredito que a gente deve seguir o parecer da Projur, dizendo que nesse caso ela teria direito a 2 votos, porém se for... É o que eu parecer. Não. Direito a 2 votos? A Projur falou que nós temos que seguir. Só para completar, no conselho eu fazia uma vez parte. Eu era chefe de departamento e eu era também representante docente. Não sei como que eu estava lá. Em uma oportunidade eu estava com o Rogério lá, o que eu voto? Vota pelo aquele que tu não pode faltar. Porque como... Foi logo que você assumiu a chefia, né? Então que nem a Lara, tu não tem problema se tu faltar como chefe, mas tem só... problema se você faltar na... Mas aí na sessão é que eu vou me manifestar, se eu faltar como chefe. Na lista de presença, Sim. Posso ler novamente aqui? Sim. Leia. A hipotética impossibilidade de comparecimento à sessão do Conselho pela professora titular implicaria no revestimento de dupla representação no Conselho,
por parte da professora suplente, tendo em vista que ocuparia a vaga por ser chefe de departamento e concomitantemente substituiria titular em seu misto de representação docente. O eventual revestimento simultâneo de dupla função pode gerar impasses de quórum por instalação de assembleia e complicações no computo de votos para apreciação de matérias submetidas à votação. Então ele não faz menção se ela vota 2 vezes ou não, né? Mas dupla representatividade, eu falo, tem um item no regimento que fala que não pode ter. Quando, assim, não que a questão da chapa, mas assim, você não pode votar ter 2 votos iguais da mesma pessoa na mesma votação, entendeu? Mas quando nós formos analisar essa questão da inscrição da chapa, fomos nós que solicitamos para o Renan que fizesse essa consulta para o júri e outros órgãos, né, para verificar se há possibilidade ou não. E o Renan, ele até tinha já comunicado essa questão de que eu teria que daí nas sessões, né, nas reuniões, manifestar se eu estaria votando em nome do chefe do departamento ou em nome do titular. Perfeito. Só tem que ter cuidado para você agora que não vem isso fala com o chefe. Sim, e aí isso a gente não vai só é na hora da lista de presença, final, com a representatividade. Posso citar um exemplo? É que assim, eu já tenho um exemplo claro disso que no Consune, quando eu participava do Consune, tinha um técnico que também era aluno, então ele era representante dos técnicos e representante dos alunos. Então assim, ele na hora de votar, ele tinha que optar entre ele votar como aluno ou votar como técnico. Então assim, realmente 2 votos, se no Consune não pode ter 2 votos, no Conceado também não vai poder ter 2 votos, né? Então eu acho que a única coisa que eu realmente não lembro era se ele assinava a lista de presença e na hora do voto ele manifestava se ele votava como aluno ou como técnico. Porque eu acho que tinha uma questão nessa situação, porque eu lembro que ele sempre se manifestava assim, os alunos votam de tal forma. Ele manifestava a representação no voto. Exatamente. Podemos adotar essa prática também. Não havendo mais considerações, partimos para a votação. Os que acatam o voto do relator, manifestem-se, por favor. Temos aprovação por unanimidade. Tinha que ser, né? Não vai ter jeito dela faltar, né? Não. Não vão se limitar tão fácil de mim. Ok. Item 2 da ordem do dia. Processo 7069-2016, interessado Luciano André Deitos Kozlovski, assunto aprovação dos projetos de pesquisa, edital PIP 01-2016, do Centro de Educação do Alto Vale do Itajaí, CEAV, dos cursos de Engenharia de Software, Ciências Contábeis e Engenharia Sanitária. Relatora, conselheira Valquíria Vieira Fabre. Na automifósfora já me estão dando trabalho. Então, o parecer é com relação aos projetos de pesquisa do edital PIPs, né, que foram elaborados pelos departamentos. E eu vou fazer um relato só rapidinho de cada departamento que apresentou de projetos, depois eu passo para o meu parecer final. Então, a proposta pelo curso de Ciências Contábeis foram apresentados 3 projetos, que é a influência das teorias contingenciais institucional e da agência em relação ao estilo de liderança com o sistema de controle gerencial e folga organizacional. O outro projeto é o modelo estratégico de gestão organizacional e o outro é competências do contador na perspectiva da tríade universidade, acadêmico e mercado de trabalho. Analisei os 3 processos ali, eles já foram aprovados no departamento, já foram aprovados na comissão de pesquisa também, e eu só fiz uma observação que o grupo de pesquisa do departamento chama-se Contabilidade Gerencial e Financeira, o grupo de pesquisa cadastrado aqui na UDESC. E nenhum dos projetos está apresentando esse nome no corpo do projeto, está apresentando todos eles nomes diferentes. Tá? O número 2 aqui, que seria os projetos do curso de Engenharia de Software, eles apresentaram 4 projetos. Sistema de Informação Geográfica para Monitoramento de Alagamentos Online,
O outro é o OMA-VANTS, acho que é isso, observação e manutenção de áreas usando veículos aéreos não tripulados. O outro projeto é o mecanismo de adaptação de jogos sérios de pensamento computacional. E o quarto projeto é desenvolvimento de pensamento computacional em alunos de ensino fundamental e médio por meio da robótica. Também foram aprovados pelo departamento, pela comissão de ensino. Observei que o grupo de pesquisa do departamento chama-se Engenharia, chama-se Desenvolvimento e Tecnologias de Informação. E tem um projeto, que é o que consta na página 103, que é o da robótica, que ele apresenta um nome diferente desse, que é o grupo que está cadastrado na UDESC. Só um projeto que está com um nome diferente. No projeto Desenvolvimento de Pensamento Computacional em Alunos de Ensino Fundamental e Médio por meio da Robótica, também foi apresentado. Eu observei que esse projeto ele já estava aprovado, né? Consta ali a aprovação dele em 2015. Então eu procurei o professor responsável pelo projeto e perguntei por que ele estava sendo reapresentado. E ele me esclareceu que foi uma solicitação do diretor de pesquisa que fosse novamente aprovado para que fosse mantido bolsista. No terceiro curso de Engenharia Sanitária, foram apresentados 3 projetos: a modelagem hidrológica do Vale do Itajaí, cultivo de plantas nativas em sistemas hidropônicos utilizando esgoto tratado como solução nutritiva, e o FPA2, que é o desenvolvimento de catalisadores para tratamento de HPAs provenientes de combustão do diesel e biodiesel. Tem mais um, são 4 projetos. Desenvolvimento de nanomateriais estruturados para aplicação no tratamento de poluentes em fases gasosas e meio aquoso. Esse projeto também foi aprovado no departamento, pela comissão de ensino também, e todos eles constam certinho o nome do grupo de pesquisa cadastrado aqui na UDESC. Análise da documentação, eu fiz com base na resolução 29 de 2009 do Consune, na resolução 32 de 2011 também no Consune, e no edital do PIPES, que é o edital 01/2016. Todos os documentos foram apresentados e tramitaram com aprovação nos departamentos de origem e na comissão de pesquisa, não havendo, a meu ver, necessidade de nenhum projeto tramitar pelo Conselho de Ética, porque ele também coloca isso lá no edital, mas visto que nenhum deles envolve pesquisa com pessoas ou com animais, conforme o edital. Além disso, a Semana de Iniciativa Científica, que também está previsto lá no edital que teria que ter para aprovação desses projetos, vai ser realizada pelo SEAB, conforme já prevê a Resolução 32 de 2011, também já foi pré-agendada para o dia 14 de setembro, consta na ata da comissão de pesquisa, na página 188, sendo atendidos assim a totalidade dos requisitos para aprovação desse conselho. O meu parecer, eu recomendo a aprovação desse projeto de pesquisa, de todos eles, porém eu solicito que, antes de a gente encaminhar para o próximo conselho analisar, que as pessoas responsáveis pelos projetos, que tá o nome do grupo está divergente com o cadastrado, entrem lá e só alterem o nome desse grupo, porque um dos requisitos do edital do PIPES é você estar vinculado ao projeto ao grupo de pesquisa, e daí lá não vai ter essa vinculação. Correto. Obrigado. Abrimos para manifestações. Professora Marinês. Esse grupo de pesquisa, tu diz lá na plataforma? É aquele que está no grupo de pesquisa lá da Reitoria de Pesquisa da UDESC. Aquele que foi alterado recentemente, São 3 grupos, financeiro, gerencial, ensino e pesquisa. Não de pesquisa é aquele que o Dario é o líder. Sim. Então, assim, na impressão dos arquivos, cada grupo de pesquisa vinculou a linha de pesquisa dentro do departamento. Então, a minha linha de pesquisa lá é faculdade gerencial, a tua é educação e a do Marina também é gerencial, né? Só que nessa documentação impressa, por exemplo, eu imprimi em arquivo Word e lá eu coloquei a linha de pesquisa. Então, talvez imprimir essa nova folha, porque já na verdade, o projeto já está edital do PIPES, ele diz que ele está vinculado ao
um grupo de pesquisa, né? E aí aquele grupo de pesquisa, no caso, é o nosso departamento, não sei se departamento sabe, mas eu olhei e estava interessado lá no site da UDESC. No caso do nosso departamento, o grupo que está lá, o grupo de pesquisa do departamento ainda está o professor Dario e o nome de todos lá vinculados. E esse nome desse grupo é Contabilidade Gerencial e Financeira. E o nome que estão nos projetos, escrito ali no item grupo de pesquisa, é o nome da linha. Aquela linha que a gente segue para a TCC e para... Se quiser criar um outro grupo de pesquisa, tem que ter outro professor, Mas deixa eu só entender, então, esses projetos do nosso departamento não estão vinculados ao grupo de pesquisa? Aqui, ó. Deixa eu posso... Ou é só No título de no cadastramento do projeto, logo ali no segundo item, ele pede qual é o grupo de pesquisa. Tá? Grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa é o que tem que estar lá, que é aquele do nosso departamento que está Dario e tal, como linha de pesquisa. Sim, mas esse aqui é o que foi impresso, então lá já vai estar vinculado, só tem que confirmar com o Luciano. Mas ele já vai estar vinculado, só que na impressão que nós fizemos... É que no processo aqui então pode ser isso. Mas eu vou conversar. E daí eu falo de robótica, que está no mundo que está diferente do Então, em resumo, temos uma retificação a fazer. Projeto de robótica. De todos eles. Para não dar problema adiante. Ok. Ok. Abrimos para votação. Se concordam com o voto da relatora, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Ela debutou agora. Item 4 da ordem do dia, processo 6848. Interessado, Departamento de Engenharia de Software, assunto: credenciamento de docente para lecionar disciplina do curso de pós-graduação em nível de especialização em Engenharia de Software. Relatora, conselheira Lara Fabiana Dall'Abona. Fala novamente. Deixa eu colocar. Bom. O processo é o 6848-2016, conforme já mencionado, origem do Departamento de Engenharia de Software, interessado Márcio José Mantal. Assunto: credenciamento de docente. Histórico: 5/5, cadastro no SGPE e comunicação interna do Departamento de Engenharia de Software para a Direção de Pesquisa e Pós-Graduação para credenciamento de professores de especialização em Engenharia de Software. No mesmo dia, aprovado na reunião do colegiado pleno do departamento, porém não apresenta um parecer do relator. 13/5, aprovado pelo diretor de pesquisa e pós-graduação, Luciano, porém as disciplinas aprovadas no relatório divergem do solicitado. 16/5, sou designada relatora deste processo. Análise. O respectivo processo trata da solicitação de credenciamento docente dos professores Tiago Luiz Schmitz, Marcelo de Souza e Paulo Roberto Fará, para lecionar a disciplina de orientação de trabalho de conclusão de curso, monografia, do curso de pós-graduação em nível de especialização em engenharia de software, conforme a apresentação disposta na capa do processo. Observou-se que na comunicação interna emitida em 5/5 de 2016, o professor Márcio destaca que os professores supracitados acima, abre aspas, estão aptos a lecionarem as disciplinas abaixo tabuladas do curso de pós-graduação em nível de especialização em engenharia de software, conforme apresentado abaixo. Fecha aspas. Na sequência deste texto, na comunicação interna, especifica as disciplinas que eram ministradas pelos professores afastados para doutoramento, professor Fernando dos Santos e professor Pablo Schöffel, além das disciplinas ministradas pelo professor Osmar de Oliveira Braz Júnior, este afastado por transferência. Como a descrição do texto mencionava, abre aspas, as disciplinas abaixo tabuladas, fecha aspas, esta relatora percebeu uma confusão no texto apresentado, pois a descrição, abre aspas, abaixo tabuladas, fecha aspas, se referiam às disciplinas, no plural, dos textos dos professores afastados ou, neste caso, seria apenas para a disciplina de orientação dos TCCs. Pois, posteriormente, ainda na comunicação interna, destacava o nome dos professores a serem credenciados, apresentando a disciplina, orientação de TCC a ser ministrada e a experiência profissional de cada docente.
Essa divergência de informações gerou um termo de diligência datado do dia 18/5/2016, folha 9, para esclarecimentos. O professor Márcio respondeu aos esclarecimentos no dia 19/5. Desta forma, a análise deste processo está pautada somente para o credenciamento da disciplina de orientação de TCC, pautada na Resolução 010/2012 do CONCEP. O processo apresenta o endereço eletrônico dos currículos dos professores, os diplomas de mestrado e a declaração de aprovação em reunião do colegiado pleno do departamento no dia 5/5. O processo não apresenta a ata da reunião, bem como não apresenta o parecer do professor que analisou o processo para a reunião do colegiado pleno do departamento de engenharia de software. Destaca-se que no item 7 da análise do relato do diretor de pesquisa e pós-graduação, professor Luciano André Deito Kozlovski, a descrição das disciplinas solicitadas para credenciamento diverge da solicitada pelo professor Márcio José Mantal, orientação de TCC, especificando que as disciplinas seriam orientação a objetos aplicados, métodos ágeis, gerenciamento de projetos, projeto de software e verificação de software, ênfase em testes. Voto. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do credenciamento docente para a disciplina de orientação de TCC dos professores Tiago Luiz Schmitz, Marcelo de Souza e Paulo Roberto Fará. Obrigado, conselheiro. Abrimos para manifestações. Professor Márcio. Não, é que ali, talvez, lendo o texto na primeira leitura, poderia haver, de certa forma, uma divergência, mas eu até depois, na resposta ao pedido ali de diligências, enfim, que a professora lá solicitou, né, no texto fica bem claro que eu defini o requerimento de Orientação. credenciamento dos professores em função das disciplinas abaixo tabuladas. Daí eu comentei ampliamente os professores que se afastaram, as disciplinas que eles ensinavam e tudo mais. E, ao final do texto, eu tabulei as disciplinas nos quais os professores já estavam fazendo a solicitação. Então, talvez ficou com relação a uma dúvida de leitura, mas, enfim, esse processo foi enviado no mesmo dia para o geral fazer análise. Isso também foi anexado à ata da reunião e realmente não foi anexado à ata da reunião e não foi anexado o parecer, né, que o professor geral fez o relato da medida daquele relato. Certo. Abrimos então para votação. Se concordo com... Desculpe. Sim. Eu fiquei com dúvida. O pedido é para credenciamento de professores para disciplinas e aí você credenciou só uma ou agora deu certo? Não, é que assim, ó, o credenciamento, na verdade, é só para disciplina de orientação de TCC, tá, certo? Só que no texto da comunicação interna, eles colocam que esses professores, os 3 professores, vão entrar em função de que os professores Pablo, o Fernando e o Osmar, eles não vão poder, em função do afastamento, orientar esses acadêmicos. E essa descrição que eles colocaram ali com as disciplinas fez com que o Luciano aprovasse para as disciplinas dos 3 professores. E, na verdade, a solicitação é apenas para a orientação de TCCs. E na tabulação que consta aqui, na verdade, não consta a tabulação para credenciamento das disciplinas. Consta a tabulação da disciplina a ser ministrada, que é o TCC, e apresenta o local, o vínculo institucional e as atividades dos professores relacionados a cada disciplina da experiência profissional do docente. Tá? Então, agora... a minha análise aqui, eu só deixei claro que, no relato, que o Luciano aprovou para as disciplinas, porém a solicitação é só para orientação, tanto que no esclarecimento o Márcio também colocou que era para a orientação de TCC. Então, a minha análise é apenas para essa disciplina e não para as demais. Então, tem que, até para evitar que o Luciano siga em frente com um engano, voltar isso aqui para eles, ó, esquece aquelas disciplinas, que essa aqui, eu não sei como é que tramita os processos depois, né? Se ele está sabendo também, só para deixar certinho, né? Eu vou ver para o Luciano dizer, ó, não credencia para disciplinas e só orientação.
No termo de diligência, tanto que eu tinha colocado que o relator da comissão de pesquisa especifica outras disciplinas. Então, só que na resposta ao termo de diligência não veio nenhuma comunicação de que foi conversado com o professor Luciano para que ele pudesse alterar ou anexar outro relato aqui com a alteração, né? Daí eu fiz o meu relato conforme a resposta do termo de diligência. Então, dentro do mérito da questão, temos aprovação. O que seria necessário é uma certa retificação da documentação. Daí ele anexaria agora ao final. Uma anexação. Senão vai ficar lá credenciado, né? Na verdade, não pensando em porta e depois não vai dar. Perfeito. Abrimos para a votação. Então, os que concordam com o voto da relatora manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Processo 2778-2015, interessado Fernando Schaeffer, assunto solicitação de cancelamento da licença prêmio. Relator conselheiro Rogério Simões. Então é o processo 2778-2015, interessado professor Fernando Schaeffer. O assunto é licença prêmio. Então, só para contextualizar, é o processo de pedido de licença prêmio do professor Fernando Schaeffer, né? Que foi anexado posteriormente, em 11 de abril de 2016, o pedido de cancelamento desse agendamento da licença prêmio, prevista para o segundo semestre de 2016, 4 meses contados a partir do dia 31 de agosto. Nesta data, o processo é encaminhado para o Departamento de Ciências Contábeis para análise. Em 20 de abril, o cancelamento é aprovado pelo Departamento de Ciências Contábeis. E em 20 de maio, sou designado relator. Então, a análise. O presente processo trata de pedido de cancelamento da licença prêmio do professor Fernando Schaeffer, que teria início dia 31 de agosto de 2016 e duração de 4 meses. A solicitação do cancelamento da referida licença se deve ao fato do professor Fernando Schaeffer ter sido convidado para assumir a função de diretor de pesquisa e pós-graduação do SEAV a partir do segundo semestre de 2016. Antes do início do período de usufruto da licença prêmio, o professor poderá solicitar o seu cancelamento sem prejuízo de seus direitos. Logo, meu voto, diante do exposto, sobre parecer favorável ao cancelamento do agendamento do período de licença prêmio do professor Fernando Schaeffer. Obrigado, professor. Abrimos para manifestações. E não havendo quem queira discutir, abrimos para votação. Os que aprovam o voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Próximo item da ordem do dia, processo 7519-2016, interessado Osvaldo André Furlaneto Rodrigues, assunto solicitação de afastamento para capacitação, relatora, conselheira Marinês Lúcia Boff. Bom, então, como diz aí no processo mesmo, na pauta que vocês receberam, trata de um pedido de afastamento para finalizar o doutorado pelo professor Osvaldo André, mais conhecido como Dedé. Eu gostaria de apresentar para vocês os motivos que ele apresentou para o departamento para chegar até aqui. Ele coloca aqui nas justificativas da solicitação dele que em 2010 ele entrou no quadro pessoal permanente de professores aqui da UDESP. E em 2007, quando a SEAV veio para cá, que a UDESP veio para cá e se implantou, ela tinha a perspectiva de criar vários cursos, né? 5 cursos de engenharia, além de manter sistemas de informação e ciências contábeis. Só que essa perspectiva ela não se concretizou e o único curso que foi implantado foi engenharia sanitária. Então estamos hoje com 4 cursos, um está em extinção. E a resolução 029/2009 Consune, todo mundo sabe, né? Um professor 40 horas, ele precisa ter no mínimo 12 horas em sala de aula. O professor Dedé já vem há um bom tempo migrando com essa procurando fechar o seu PTI, porque as disciplinas de educação física elas não são contempladas no projeto pedagógico de nenhum dos cursos aqui do SEAV, nem ciências contábeis, nem engenharia de software, que lançou agora há pouco, nem sistemas de informação e nem engenharia sanitária. Então, essas disciplinas de educação física elas se tornam optativas. E a resolução diz que para oferecer uma disciplina optativa que não esteja, e complica mais ainda, ela não está no projeto pedagógico. Então nós nem deveríamos de oferecer essa disciplina de educação física. Só que o Dedé já tem ido atrás das turmas, tem procurado os alunos, tem feito divulgação, tudo. Algumas turmas fecham, ou melhor, uma turma fecha, que é futsal,
porque à noite os meninos fecham, 12, 14 alunos normalmente tem. Mas as outras não fecham, no período diurno ou mesmo noturno não tem fechado. Então a gente sempre tem mandado o PTI com 12 horas, mas efetivamente ela não está fechando 10 horas, 10 alunos, né, no mínimo. Mesmo assim, a Proin nunca se manifestou dizer assim, ó, vamos diligenciar esse PTI, mesmo porque eles sabiam da situação do professor Oswaldo André aqui. Então, e assim, os cursos nossos que concentram o maior número de alunos são noturnos, né? Então, os alunos da noite, quem dá aula para contábil, software, sistemas, sabe que os nossos alunos, a grande maioria, trabalham. Então, eles não, é difícil eles se fazer educação física. E os alunos de engenharia sanitária, eles estão aqui durante o dia, mas eles não precisam fazer educação física para validar como atividades complementares, que é o que os alunos têm feito, né? Então, como a educação física, ela virou uma atividade complementar, então os alunos da noite acabam fazendo outras atividades para validar como atividades complementares, e os alunos de sanitária também não têm feito educação física, então não temos conseguido fechar as turmas. Além disso, o professor Oswaldo André, em 2014, ele solicitou uma transferência para o Cefid, que seria o centro onde ele poderia trabalhar a área dele. Ele é da área de educação física, né? Então, aqui nós não temos educação física. Só que eles não o aceitaram, justificando que ele não tinha doutorado. Todos os professores do Cefid são doutores. Então, a justificativa que eles deram na época, inclusive está no processo, não nesse, mas num outro que o professor tem, que eles, se ele tivesse doutorado, eles o aceitariam. Então tá. Então ele solicitou, com base nisso, em 2 oportunidades, ele solicitou no departamento de engenharia de software, a última vez, e uma no sistemas de informação, para ele sair e fazer o doutorado. Mas aí vem aquele problema, você não é da área afim do curso. Educação física, vamos deixar um de educação física e fazer o doutorado, e deixar um de engenharia de software, ou deixar um de contábeis, ou deixar um de sanitária, que são áreas afins dos cursos. Aí por 2 vezes, então, o Dedé não conseguiu, porque nós temos hoje 8 professores fora fazendo doutorado, e são professores das áreas dos cursos. Ele não foi autorizado. Aí semestre passado, para tentar regularizar um pouco o PTI dele, ou pelo menos deixar menos grave, ele pegou uma portaria de 20 horas lá na Secretaria de Eventos, lá da ProEx. Então ele ajuda lá na organização dos eventos. Daí, tendo uma portaria de 20 horas, ele passou a ter 8 horas em sala. Mesmo com 8 horas, fechou as turmas, mas conseguiu fazer turmas, mas não com 10 alunos. Com 8, com 6, tem uma com 3, inclusive. Daí, ainda assim, não conseguindo fechar, ele então resolveu ir atrás de quem manda, né? Fomos atrás do professor Luciano Hack, que era o ex-pró-reitor de ensino, expomos para ele claramente a situação, o professor está preocupado com a situação dele, que daqui a um pouco o PTI dele vai ser diligenciado, e ele tem feito o possível. Ele está lá, o que não tem aluno, não tem como fechar PTI. O professor Luciano estava sabendo, eu conversei com ele, o Carlos conversou com ele, conversamos com o professor Aeronaldo também, mas como o professor Aeronaldo estava meio que de saída, assim, ele... E o Tomás, antes mesmo de tomar a posse, ele disse, ó, vamos resolver. Ele sempre dizia, vamos resolver. Quando ele assumiu, foi uma das primeiras coisas que ele resolveu, pelo menos ele está tentando, né? E o professor Oswaldo foi atrás dele, e o professor Tomás garantiu para ele uma vaga para ele fazer o doutorado. Ele disse, ó, tramita no centro, traz para cá que eu vou te autorizar a fazer o doutorado. Então, assim, não seria uma 9ª vaga para o SEAV, é uma vaga para o Oswaldo André. Se a gente não aprovar, ele não é da área, não vamos aprovar. Ninguém vai, porque o centro tem 8 vagas. E vai permanecer 8 vagas até a gente conseguir fechar aquele número mínimo de doutores no centro, que é até 2022, que é logo ali. Então, até 2022, ou até quando a gente precisar, nós temos garantido 8 vagas, assim como o CEPLAN, que é lá de São Bento. Então, a gente tem essas 8 vagas e estão sendo ocupadas, e assim, tem um planejamento já de quem volta, e quem tem interesse já vai se planejando, porque as vagas são 8. Essa 9ª vaga não é uma 9ª vaga do SEAV, tem que deixar isso bem claro. A partir do momento que o Dedé sair, ele está ocupando essa 9ª vaga, que é aqui, que é dele. Quando ele voltar, nós voltaremos para 8 vagas.
Essa era a minha preocupação e o Oswaldo André foi atrás do Tomás, eu acho que o professor estava junto, porque eu tinha medo do seguinte, eu vou lá, vou defender a saída do Dedé, e daí o Dedé sai, nona vaga, volta o professor Adilson, e de ninguém mais sai porque nós estamos com 8 vagas ocupadas. Ele falou, não, é 9 vagas com o Oswaldo André enquanto ele estiver fora. Quando o Oswaldo André voltar, fica com 8 vagas. Sempre vai ter 8 vagas para nós até nós completar, até 2022. Então, assim, até ele coloca aqui, se fôssemos seguir o entendimento do departamento, que é essa história, né? Não, como é que nós vamos liberar para você fazer o doutorado se tem outros professores? Agora tem, o Marcelo já está fazendo, mas tem o professor Paulo, tem lá no departamento tem a Carol, tem o Diego, tem eu, tem o Sérgio, tem a Val, tem vários mestres, até em sanitário acho que tem 2 também, né? Com mestrado. Então, assim... Não, a que pode sair agora é só isso mesmo. É, só. Promoção em estágio probatório. Pois é. Então, assim, mas mais tardar eles vão sair do estágio probatório, né? Então, todo mundo, eu acredito que vai ter um monte de gente, talvez, se tem interesse em fazer, vai ter vários querendo fazer ao mesmo tempo. E a gente vai ter que se organizar para, né? E aí ele coloca que há de se considerar que dificilmente terei autorização para usufruir o direito de me afastar, pois o SEAV tem um número grande de professores com título de mestre, e a rotatividade dos que encerram e entram em período de capacitação me coloca numa situação desfavorável. Então, ele até coloca aqui o que o afastamento dele pode favorecer. Favorece o departamento porque assim que ele terminar o doutorado, ele é transferido para o Cefid. O Cefid prometeu que vai aceitar ele como doutor. Então, a ideia é assim, sai o Oswaldo André, que é de outra área, do departamento de software, libera uma vaga para um próximo concurso, porque os concursos, as vagas, elas são calculadas de acordo com o número de professores já vigentes, né? Então ele acabaria liberando. Não vai onerar ao DESC porque com o afastamento dele nós não vamos contratar professores substitutos. Não será mais oferecida educação física no CIAF. Isso já está bem, já conversamos lá com a PROIN, já conversei com o senhor Tomás e essa é a decisão. Não será mais oferecido, então não terá custo para o DESC. Tanto que nessas conversas aí de redução de gastos e custos, eles cogitaram não autorizar mais nenhum afastamento remunerado com substituição, com professor substituto pelos próximos 2 anos. Então assim, a gente não sabe se realmente eles vão colocar isso em prática. Mas como o dele não tem custo nenhum, nós não vamos contratar outro professor, então é um dos pontos positivos aqui. E é de interesse público, já que após finalizada a capacitação e com a realocação lá para outro centro, poderei trabalhar em disciplinas da minha área de formação, dispensando dessa forma gastos com professores substitutos. Então lá no Cefid, apesar de ter um monte de professores lá, ainda eles têm um monte de professores substitutos também. Então esses seriam os motivos apresentados pelo professor Oswaldo André, que eu queria deixar vocês a par. E agora eu vou ler o meu relato aqui. Então o processo ele trata da solicitação de afastamento do professor Oswaldo André Furlanetro Rodrigues para finalizar seu doutoramento no programa de pós-graduação em Educação Física da UFSC. Ele solicita do dia 1 de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017. 2 anos. 2 anos. 1 ano só, né? 1 ano, né? Tá. E só para dizer que é o finalizar, ele já fez as disciplinas, todas as disciplinas, tá? Ele já está na fase de escrita da tese. O professor já frequenta o programa desde o 2º trimestre de 2014-2, conforme o ofício que está aqui dentro, aprovação no programa e carta de aceite de orientação pelo professor Antônio Renato Pereira Moro, além do atestado de matrícula e histórico escolar que também fazem parte desse processo. O processo ele contempla o que preconiza a resolução 056/2010 do Consune, que dispõe sobre o afastamento de professor para frequentar curso ou programa de pós-graduação stricto sensu. Ao analisar o conteúdo do processo, comprovei que a observância de todos os documentos solicitados na resolução supramencionada, onde previamente já havia sido conferido, né, pelo professor Jaison na reunião do Departamento de Engenharia de Software. Voto da relatora, diante do exposto, sou de parecer favorável à solicitação de afastamento do professor Oswaldo André Furlanetro Rodrigues para finalizar seu doutoramento no programa de pós-graduação em Educação Física da UFSC no período de 1 de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017.
Isso aí. Obrigado, relator. Abrimos para manifestações. Professor Geraldo. Alguém mais? E eu. Professor Geraldo, por favor. Esse pedido do professor André, que eu já vim fazendo aí recentemente, alguns anos atrás, já está cursando doutorado na UFSC e já cumpriu todos os seus créditos nas disciplinas e agora está na fase de qualificação da tese. Então, o professor André, ele programa de pouco tempo para fazer essa qualificação lá, e aí entrou com o pedido. Mas o departamento foi favorável, fica bem claro, está na ata, de que em nenhum momento essa liberação do professor André irá retirar uma das 8 vagas aqui do centro. Então, já está retornando aí agora o professor Fernando, que ganhou uma vaga extra em função do problema lá que aconteceu, mas o ano que vem está retornando o professor Adilson, provavelmente em agosto do ano que vem. E depois os demais. Então, essa vaga foi um acordo expressado por nós, confirmado pelo professor Carlos, estava junto, do professor André, professor Carlos, com o reitor atual, de que é uma vaga extra, uma vaga excedente, uma vaga que não vai retirar nenhuma das outras vagas que aqui estão. Inclusive foi citado na reunião que a próxima vaga aqui, que é o próximo candidato a ser retirado é o professor, a ser afastado, o professor Rogério, que já foi aprovado aqui no Conselho, que deverá sair. Então essa vaga, essa liberação do departamento é em função dessa vaga extra, que não vai retirar nenhuma condição de um outro professor de interesse do departamento e dos cursos da área afim, né, de qualificação, que nós precisamos também no departamento, tem um candidato já apto ali a se candidatar nas próximas vagas, em função do afastamento do professor André. Torcemos e gostamos muito que o professor André tenha sucesso nessa vaga, que seja realmente concretizada, e que possa lá então concluir o seu doutorado, e aí uma possível transferência lá para o Cefid, né, que é a área do curso dele, da área de ensino dele, de graduação, de mestrado, de doutorado, que é a educação física. Então, nós, é de interesse do departamento essa liberação do professor André, mas em nenhum momento que ele retire uma vaga do quadro dos professores que possam ser aqueles quadros do professor que é de área de interesse do curso. Perfeito. Então, só para reiterar, né, foram de fato algumas andanças até a reitoria até chegar a uma solução. Quando em algum momento foi justamente utilizada a ata do departamento do Cefid como instrumento para chegar a essa solução, porque sendo que está em ata de departamento que eles não o aceitaram por não ser doutor, então ele sendo doutor, em tese, né, deveriam aceitá-lo. A condição realmente foi, né, estávamos eu e o professor Oswaldo, que fosse uma vaga extra, né, porque quando o professor Tomasi sugeriu, né, esse encaminhamento do Dedé para o doutorado, eu disse, professor Tomasi, temos uma questão bem delicada, porque nós já negamos o afastamento do professor Oswaldo em departamento por conta dessa matemática que estamos submetidos de ter que ter pelo menos 50% de doutores até 2022, é uma questão regimental, que já causou um tremendo bafafá lá no Consune, o professor Rogério participou, então nós não podemos dispor de vagas de professores dos núcleos dos cursos. Então, temos que manter as nossas vagas e teria que ser uma vaga carimbada para ele. Se for nessas condições, há como tramitar no centro, né? Senão não haverá como tramitar no centro, porque nós temos professores em fila esperando para ocupar aquelas 8 vagas. Então, o compromisso dele foi exatamente esse. Eu proponho aqui uma vaga carimbada para ele. Vocês aprovam no centro, que eu encaminho por aqui, né? E já, enfim, indo um pouco mais adiante nesse assunto, né, temos aqui interessados nas vagas de capacitação. De fato, existe um item, né, de todas essas reuniões e sugestões para corte
de gastos, tem vários itens lá e dentre eles, né, existe uma sugestão de bloqueio das capacitações, né, desses afastamentos para capacitação. No entanto, o discurso até agora tem sido o seguinte: o corte linear não foi praticado porque nós temos que respeitar as particularidades de cada centro, né? E eu já chamei a atenção do professor Tomasi, essa nossa questão, né, que é regimental, e que não só nós, mas também o CEPLAN está submetido, que se eles bloquearem linearmente qualquer afastamento para capacitação, lá em 2022 a universidade vai ter que lidar novamente com esta ilegalidade de 2 centros que não terão 50% de doutores, porque aquele dispositivo transitório do regimento ele vai vencer em 2022. Então eles estão cientes disso. E eu não acho muito provável que isso venha a ser posto em prática, porque seria um contrassenso. Já houve todo um esforço, né, naquela reunião com o SUNY e com muito barulho para retirar esses centros dessa ilegalidade. Não tem por que uma medida linear, né, que justamente foram apregoadas não haver medidas lineares, justamente uma medida dessa possa nos incorrer em risco de ilegalidade novamente, né? Então, eu penso que dentro de um bom senso, ou pelo menos dentro do discurso que tem havido até agora, uma iniciativa como essa não vai acontecer, pelo menos não dessa forma linear, né? O que muito se repete nessas reuniões vamos considerar as particularidades de cada centro. Por isso não foi adotada uma medida de corte generalizada, porque precisamos considerar particularidades. Então vamos partir do pressuposto que a prática vai confirmar o discurso e que a gente vai ter um nível muito bom de razoabilidade nesses cortes. É isso que eu tinha para adicionar. Então, temos mais manifestações? E não havendo, abrimos para votação. Os que são favoráveis ao voto da relatora, manifestem-se. Temos aprovação então por unanimidade. Para reforçar. Item 7 da ordem do dia, processo número 6301/2016, interessado Aldilson Valdic, assunto solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação, relatora debutante de hoje, Caroline Flat. Tchau. Desculpa, Carlos, um pouquinho ainda para passar Então, esse processo refere-se à solicitação de prorrogação de afastamento para o doutorado do professor Adilson, né, do Departamento de Engenharia de Software. Eu apresento aqui hoje um termo de diligência, em virtude de que há 2 documentos que não constam aqui no processo e que constam lá no artigo 8 da Resolução 56/2010 do Consumo, que é o cronograma de atividades a serem realizadas durante o período de prorrogação, que seria 1 ano de prorrogação, e a forma de substituição do professor durante esse período de prorrogação. Então, apresento esse termo, né? E como há tempo hábil do processo, o prazo do término do afastamento inicial é 30/9/2016, há tempo de ser apresentado na próxima reunião do CONSEAP. Então, o que nós temos na prática é uma retirada da pauta. Para a diligência. Perfeito. E não havendo mais itens na ordem do dia, partimos então para as comunicações pessoais. Há inscrições para comunicações pessoais? Nenhuma? Bom, então faço. Professor Jais. Alguém mais? Professora Lara? Não? Já falou mais. Só tenho um conselho que ontem foi colocado para o Conselho de Desenvolvimento Regional a possibilidade, a intenção de mudança do curso de sanitária para engenharia civil, que foi uma homologação deles, concordavam com essa possibilidade, colocaram os porquês, a necessidade, o que está acontecendo, e eles acataram a nossa proposta, do SEAB, e de forma unânime.
viu com bons olhos essa possibilidade de mudança, né? Apoiaram, falaram inclusive de apoio político, se for necessário. Acho que isso é uma coisa bacana para nós todos aqui. Né? Perfeito. A reunião tratou também sobre isso, né? Na verdade, ela teve um espectro um pouco mais amplo, né? De nós tentarmos inserir as nossas pretensões aqui de desenvolvimento, seja de implantação de cursos ou de implantação de infraestrutura, num contexto do desenvolvimento regional, né? Então, é uma reunião que foi tratada como estratégica porque espera-se que uma ata do Conselho de Desenvolvimento Regional, né, em que mencione apoio aos pleitos de crescimento do centro, ela possa servir como instrumento, na verdade, de barganha, né, porque precisamos de recursos e precisamos de outros apoios, e isso pode, a expectativa é que possa nos ajudar de alguma forma, né, num âmbito também bem geral de desenvolvimento do centro. Então, estava aqui, o conselho é composto por prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores e outras lideranças da região. Enfim, então foi essa a intenção, né, de que essa reunião ela pudesse ter um cunho estratégico nesse sentido. Teria só mais um aviso. Solicitamos que após as reuniões do Conselho de Centro, os conselheiros devolvam via SGPE os processos para o nosso secretário Renan. Ele está se queixando que não está recebendo a devolução dos processos. Então, por favor, não esqueçam de fazer a devolução dos processos após as reuniões. E não havendo mais itens a tratar, encerramos esta sessão ordinária do Conselho. Muito obrigado a todos e até a próxima.